Quero cumprimentar a todos os irmãos por Jesus. Até aqui, Deus, nosso Senhor, tem nos ajudado e nós temos toda a gratidão por Ele ter nos segurado em suas mãos até aqui. Se estamos de pé, é porque Ele tem sido misericordioso e grande na nossa vida. Quero estar fazendo leitura de um texto da Palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Amém. Paulo, como sempre, preocupado com a igreja, com o crescimento da igreja, com a fé, ele traz aqui alguns conselhos a respeito da nossa permanência, da nossa firmeza. Fala a respeito dos desígnios, os efeitos das nossas aflições, do dia a dia que nós passamos. E ele faz algumas colocações a respeito das coisas que são visíveis e das que são invisíveis. Uma é contrapostas à outra. E ele sempre reforça para não desfalecer, não perder o ânimo do que é servir a Deus, do que é ser cristão, ser fiel a Deus. Paulo tinha grande esperança para o futuro. E por isso que ele mudou a forma como escolher, como fazer as suas escolhas para viver o presente. Antes, quando não conhecia a Cristo, as suas escolhas eram feitas no momento, no que ele vivia no momento, no que ele via. Mas depois de ter um encontro com Deus, depois de ser encontrado por Jesus, ele passou então a mudar essa forma de fazer escolha. E ele deixa registrado que a nossa escolha deve ser no futuro. E ele dizia que ele não teria glória excelente e superior se não fosse para o futuro. Então ele sabia fazer a sua escolha, ele vivia no presente, mas olhando para o futuro, olhando para Cristo, olhando para a palavra.
olhando para a fé. Olhando para a fé. E ele dizia que no futuro nós teríamos uma glória muito excelente, superior às momentâneas tribulações. No entanto, era preciso que essa tribulação que nós vivemos no dia a dia, que faz parte da nossa vida, que não temos como não passar por ela, porque é bíblico. Quando nós estamos em Cristo, nós entendemos a sua palavra. Nós temos revelação. E só quando nós estamos no Espírito de Deus é que nós entendemos que as nossas lutas aqui, ela produz para nós, no nosso interior, uma glória futura, conforme diz o texto. Então nós não temos que nos desesperar mediante as lutas. Deus não vai dar luta nenhuma acima daquilo que nós podemos suportar. As lutas vêm para o nosso próprio benefício, para reconhecermos que nós temos um Deus que peleja por nós, para recorrermos a Ele em súplica, ter um momento de oração e de comunhão com Ele, pedindo força para vencerem as lutas. Não tem uma teoria, alguma coisa que nos faça vencer, a não ser uma vida de fé em Cristo Jesus. Todos os que romperam laços, romperam ondas difíceis, foi por meio da fé, por meio da oração, por meio da consagração, por meio da proximidade com Deus. Porque as duas coisas estão unidas. Sofrimento agora e glória depois. Como diz a Bíblia, aquele que quiserem ganhar a sua vida aqui, vão perdê-las a vida do futuro. Mas aqueles que perdê-las aqui por amor a Ele, por amor à sua palavra, vão ganhá-las no futuro. E essa vida aqui, ela é passageira, transitória, cheia de sofrimento, muitas lágrimas, momentos difíceis. Mas a futura, nós sabemos que é uma vida de comunhão com Deus, de desfrutar de toda a sua glória, de vivermos na dispensação da sua graça. Então não dá para compararmos a glória daqui dessa terra com a glória que receberemos na eternidade. A glória do mundo, por um período, ela pode parecer atraente, mas a missão do diabo é mostrar essa glória, é ampliar essa glória aqui, iludindo as pessoas, como ele fez com Jesus, levou ao pináculo do templo, mostrou toda a glória do mundo e diz: tudo isso eu lhes darei se prostrardes me adorar. Então a missão dele é enfeitar esse mundo, é tornar esse mundo aqui atraente para atraírem as pessoas e fazerem desviar de Cristo. Ele mostra a fama, o dinheiro, tudo isso são glória transitória. Quando deixarmos esse corpo aqui terreno,
não levaremos nada disso. Por isso que a orientação é buscarmos a glória futura. E o sofrimento aqui, as lutas que nós passamos aqui, os momentos difíceis que passamos aqui, são os momentos que nós estamos conquistando a nossa glória depois dessa vida. Sofrer a realidade do presente e visível é viver a glória e a verdade do futuro, que é o invisível. Por isso que nós somos orientados a não andar segundo a carne, porque a carne ela tem tendência para a glória desse mundo, para a glória desse mundo, para a alegria desse mundo, a distração e os prazeres desse mundo. Mas somos orientados a andar no Espírito, porque no Espírito nós entendemos a glória que nós teremos no futuro, a recompensa que nós teremos no futuro. E essa recompensa ela é invisível aos olhos naturais, mas são visíveis àqueles que andam no Espírito. Por isso os que andam no Espírito não são derrotados pelo mal, não são inflamados pelo mal, não vivem a serviço do mal. Ele usa todo o talento, a força que Deus deu na obra de Deus para a glória. Ele é temporário aqui, vai passar, não é para sempre. Por isso que não temos que nos dobrar diante de sofrimentos, nem deixar a nossa fé, nem abandonar as coisas que Deus tem nos dado, porque nós estamos focados na glória eterna. Paulo também viu o outro lado. Tudo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, também será julgado por Cristo. Por isso que é bem sério essa questão de cristianismo, de vida espiritual, essa questão de cristianismo, de vida espiritual, de fé e de eternidade. Todo cuidado para preservar a nossa eternidade é pouco. Que tudo que nós fizermos aqui por meio do corpo, bem ou mal, será julgado por Jesus Cristo, nosso Deus. Por isso que não nos preocupa sermos julgados aqui por pessoas que às vezes nos julgam por coisas que não devemos, até porque eles não têm poder nenhum de nos fazer nenhum mal, que nós estamos na presença de Deus, nas mãos de Deus, na direção de Deus, sob os cuidados de Deus, na liderança de Deus. Mas a nossa preocupação é andar segundo a vontade de Deus, porque chegará o dia que seremos julgados por Ele, que conhece toda a nossa vida, que conhece toda a nossa história, que conhece todas as nossas obras, que conhece todas as nossas orações, as intenções das nossas orações. E Ele é o justo juiz,
Ele não vai nos injustiçar, mas também não teremos como não passar por esse processo. Cada um receba segundo os seus merecimentos. Por isso que a vida cristã, ela precisa estar em exercício. Claro que o começo é batizar, cultuar, viver em novidade de vida, mas precisamos estar sempre em exercício com Deus, trabalhando para Ele, movimentando-se nele, falando dele, buscando almas que precisa dele, sendo útil diante dele, porque nós seremos recompensados, iremos receber mediante o que nós fizemos. Se não fizermos nada, não teremos nada para receber. Então nós precisamos reconhecer que isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada com Cristo. O apóstolo, ele concordaria com as palavras de Pedro, porque ambos eram dirigidos pelo Espírito de Deus. E o que um falava, outro concordava, porque Deus não muda a sua palavra. Pedro dizia que melhor é que padeçamos, fazendo o bem, do que fazendo o mal. 1 Pedro 3,17. Para a carne, para o homem natural, pode ser ofensivo isso. Pode ser difícil aceitar isso. Pode ser difícil passar por esse processo. Fazer o bem ainda padecer injustiças. Fazer o bem ainda padecer afrontas. Fazer o bem ainda padecer escárnios, fazer o bem e ainda não sermos recompensados, sermos julgados diferente. Isso para o homem natural, para o homem espiritual, isso para ele produz paz. Então é melhor padecer aqui, fazendo o bem, como diz um provérbio, e não olhando a quem. Independente de quem seja, para quem seja, como nós somos servos de Cristo, temos a natureza dele, o nosso foco é fazer o bem, independente de quem é. Que a Bíblia diz: se amar só os que nos amam, que galardão nós teremos? Por isso que manda amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, que estão no caminho errado, trabalhando para a pessoa errada, e terão recompensas tristes. Terão recompensas tristes. Mas é melhor padecer, conforme diz Pedro 3,17, fazendo o bem, do que fazendo o mal, que nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Se plantamos o bem, iremos colher o bem. Se plantamos o mal, iremos colher o mal. Nós temos preferência na nossa semeadura, no que semear, o que plantar. Mas depois não teremos opção na colheita. Por isso que a palavra sempre vai permanecer sendo a verdade.
E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns optam pela meia-verdade, outro nem para resolver problemas passageiros, problemas naturais. Mas nós precisamos resolver os problemas sobrenaturais, que é a salvação da nossa alma, que é a nossa eternidade. Para Paulo, a escolha era clara, ele não tinha dúvida. Ele dizia: faça o bem e suporte o sofrimento. Porque ele conseguia ver esses resultados? Ele tinha certeza da sua fé. Porque o que estava nele produzia nele essa confiança. Não temos essa espiritualidade, essa resistência na fé. Nós estamos desprovidos de Deus. Precisamos nos encher do Espírito de Deus. Por isso que somos orientados através da palavra: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que a contenda ela traz tristeza, embaraços e resultados maléficos. Mas quando somos cheios do Espírito, somos resistentes na fé. Nenhum vento nos abala, nenhuma tempestade nos tira da presença de Deus. Não somos levados por palavra, não por qualquer vento. Nós estamos firmados, fundamentados em Cristo. A Bíblia diz que os ímpios são assim, são como a moinha que o vento espalha de um lugar para outro. Ele ouve uma palavra lá, ele acredita, ele ouve aqui outra, ele acredita, e ele fica aí mudando de opinião dia e noite acerca da fé, acerca da pessoa, acerca da eternidade, acerca do arrebatamento, acerca da tribulação. Ele não sabe como que faz. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, estão cheios do Espírito de Deus, estão só esperando a grande manifestação de Deus. Nossas provações segundo a palavra de Deus, são oportunidades de grande gozo. Conforme diz Tiago 1:2. Os materialistas não entendem isso. Reclama, murmura. Todas as vezes que tem oportunidade para falar de Cristo, fala das suas lutas, dos seus problemas, das suas tribulações. Mas quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós estamos de acordo com Tiago 1:2, de termos gozo, mesmo na tribulação, porque as tribulações, ela produz para o cristão momento, sabe que a palavra está cumprindo na vida. Não é novidade passarmos por tribulações. Jesus já orientou: ninguém veio para a fé enganado. Falou: no mundo vos tereis aflição, mas ele deixa uma palavra: tende ânimo. E eu sei que essas tribulações são oportunidade para nós armazenarmos tesouro no céu, conforme Mateus 6, do 19 ao 20. E quantos que reclamam por isso estão
desorientados, desinformados quanto à fé, a palavra e o céu. Assim, sobre essa luz da palavra de Deus, nunca devemos parar de fazer o bem, mesmo que a princípio traga algum sofrimento, porque nós não esperamos recompensa humana, reconhecimento humano. Nós somos lembrados enquanto estamos presentes na vida das pessoas. Por um momento nós somos esquecidos. Por isso que nós temos que optar por fazer as coisas que somos lembrados na eternidade. Glória humana passa, prestígio humano passa, mas a eternidade é algo que está reservado para os santos. Por isso que a orientação de Paulo é: não desfaleçamos, não desistimos a essa altura. Há quanto tempo de fé, de jornada, de luta, e até aqui ele tem nos ajudado, segurado, carregado em seus braços. Então não é tempo de desfalecer, não é hora de abrir mão da nossa fé, de abrir mão do que Deus nos outorgou, nos confiou, nos revelou. Por que agora relaxarmos na fé, na doutrina, na palavra, na crença? Se logo nós ouviremos o soar da última trombeta, se logo o Senhor ajuntará os seus sobre os quatro cantos desta terra, numa grande reunião com Ele. Então, portanto, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o exterior, mas o interior, contudo, se renova de dia a dia. Se hoje nós estamos em Cristo, se a palavra está em nós, pode vir luta, tempestade, atrocidade, porque amanhã nós estamos de pé novamente. É como o trigo, o vento vem, ele dobra até o chão, o vento passa, ele está de pé, bonito, viçoso, varonil. É diferente do joio, parece igual, não tem diferença, mas a hora que ele não consegue resistir, ele tomba, ele quebra, ele deixa de existir. Assim é todos. Diante da luta é que nós conhecemos quem é quem. Então, por isso, sigamos esses conselhos. Não desfaleçamos. Por quê? Ele dá uma razão. Quando ele diz não desfaleçamos, ele não diz simplesmente por falar, porque as coisas de Deus têm fundamento, o mundo não tem. O mundo prega as suas ideologias e não diz por quê, mas a palavra diz. Quando ele diz, por que não desfalecer? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. E aí ele peso eterno de glória e muito excelente. E aí ele completa dizendo que não é para atentarmos para as coisas que se vê, para a atração deste mundo, para os convites deste mundo, mas para as que não se vê com os olhos carnais, porque as que vê são temporais, passageiras, não edifica, não alimenta, não ajuda, não funciona. Mas as que não vê, elas são eternas. É isso que nos traz segurança e nos dá força para batalharmos até o fim. Que Deus
abençoe cada um dos nossos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.